Essa primeira questão, ela pretende que a gente calcule os máximos e os mínimos desta função, mas não utilizando a técnica da variação do sinal da derivada, aquela de quando a derivada muda de positivo para negativo, significa que existe um ponto de máximo. Quando a derivada muda de negativo para positivo, significa que tem um ponto de mínimo. Ela quer a técnica da segunda derivada. Então, o que a gente precisa? Primeiro, achar os pontos críticos. Então, vamos lá. Pontos críticos, deriva a função. Já vou colocando direto a derivada. Derivada de x cubo é 3x ao quadrado, menos esse 15 meios é uma constante, então 15 meios que multiplica derivada de x ao quadrado é 2x, mais 18. Esse 2 com esse 2 cancela, f' vai ser 3x ao quadrado, menos 15x, mais 18. Então, a derivada está aqui. Se a gente quer o ponto crítico, eu tenho que igualar essa derivada a zero. Então, 3x ao quadrado menos 15x mais 18 sendo igual a zero, a gente pode facilitar a vida dividindo tudo isso daqui por 3, já que todos são múltiplos de 3. Ficamos com x ao quadrado menos 5x mais 6. Por soma e produto, a gente consegue resolver. Um número mais o outro é o b com sinal trocado. Um número vezes o outro é o c, que é 6. Isso nos dá 2 e 3. Então, 2 e 3 são pontos críticos dessa função. O que a gente faria para achar esse máximo e mínimo? A gente ia ter que estudar o sinal dessa derivada, através do quadrinho de sinais, e ver a variação do sinal. Agora, pela técnica da derivada de segunda ordem, a gente olha para f duas linhas de x. Então, a f duas linhas vai ser a derivada dessa função, 3x ao quadrado menos 15x mais 18. Vamos derivar isso daqui, para ter a f duas linhas, ficamos com 6x menos 15. Então, essa é a segunda derivada da função, f' de x, tá? Os pontos críticos estão aqui, 2 e 3. Então, pontos críticos é o 2 e o 3. Vamos olhar para o valor desse resultado, o valor desses pontos críticos na segunda derivada. Então, calcula-se f duas linhas de 2 e f duas linhas de 3. F duas linhas de 2 vai ficar 6 vezes 2 menos 15. Isso vai dar 12 menos 15, que é menos 3, que é um resultado negativo. A f duas linhas de 3 vai ficar 6 vezes 3 menos 15, que é igual a 18 menos 15, que é 3 positivo. Então, isso é maior do que zero. O que isso significa, então? Se a segunda derivada no ponto 2 é negativa, segunda derivada vai implicar que a concavidade é para baixo. Então, eu tenho no ponto 2 algo que é uma concavidade para baixo, mas ele é um ponto crítico. Então, significa que esse ponto 2, por ser um ponto crítico e ter a concavidade para baixo, significa que ele é um ponto de máximo. 2 é ponto de máximo. Agora, o 3 deu uma derivada positiva. O que significa a segunda derivada positiva? Se a segunda derivada é positiva, significa que a concavidade da função é para cima. Então, o 3 é um ponto crítico com a concavidade para cima. Opa, se ele é um ponto crítico com a concavidade para cima, significa que ele está aqui, ele é um ponto de mínimo. Então, 3 é ponto de mínimo. Então, essas são as duas técnicas que a gente tem para determinar se um ponto é de máximo ou de mínimo da função. Ou utilizando a segunda derivada, ou através do estudo do sinal da função, ver aquela variação de positivo para negativo. Quando usar cada uma? Se eu simplesmente pedir a concavidade, você não tem necessidade de esboçar o gráfico para fazer o estudo do sinal se eu pedir só o ponto de máximo e o ponto de mínimo, você não tem necessidade de fazer todo o estudo do sinal da derivada
para depois ver essa variação do sinal. Você pode direto ir por essa técnica. Agora, quando a gente está trabalhando com o esboço de gráfico, as questões que eu vou trabalhar ainda com vocês, a gente automaticamente vai ter que calcular primeiro todos os pontos críticos, ver onde a função é decrescente, crescente e tudo mais. Então a gente já vai ter feito o estudo do sinal da derivada. Se eu já fiz o estudo do sinal da derivada, eu já posso utilizar esse estudo do sinal para determinar se os pontos críticos em questão são ponto de máximo ou ponto de mínimo. Às vezes, uma derivada vai chegar numa estrutura que é difícil de fazer o estudo do sinal dela. Aí, quando for difícil de fazer o estudo do sinal dela, a gente não vai conseguir saber a variação, se vai ser de positivo para negativo e tudo mais. Aí, essa técnica da derivada de segunda ordem é essencial para a gente determinar um ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma função.